Boa noite a todos. Que bom. Estamos em mais uma live, na verdade a última live aqui do Atma, que vai encerrar 2021, se despedindo de alguma forma, mas numa boa, né? Energia, trazendo muita informação. A gente fez aí, quem está acompanhando aqui o canal, o perfil, a gente fez 4 grandes lives nos últimos dias, nas últimas 4 semanas praticamente, em que nós tivemos todo um acompanhamento, né, e também a participação de algumas numerólogas desse grupo aqui, que são pessoas muito sérias e que também estão contribuindo com todo esse conhecimento para que a gente possa embarcar em 2022 bem revestidos, né, de boa energia, com sabedoria e com muita consciência. E para a noite de hoje nós vamos falar sobre tarô para 2022. Boa noite a todos, boa noite Debbie, Rose, Mi, que legal ver vocês aqui, minhas convidadas. Boa noite Eliana, boa noite Laila, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Então vamos já para o que interessa, vamos começar essa live, vou chamando as minhas convidadas. Hoje nós vamos ter a Vânia Gitzel, Sol Garcia, da Fênix Numerologia, e também Ali Alves, que vai falar conosco aqui sobre tarô. Então, vamos lá, deixa eu começar aqui com a Vânia. Minhas convidadas. Deixa eu ver aqui. Olá, olá! Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, que convite delicioso mais uma vez, que alegria. Nossa, nem me fala, estou muito feliz também de tê-las aqui. Boa Nossa, noite. vamos Oi, lá, Lali, oi, tudo bem? Igor. Como vai? Boa noite. Então, a todos, Boa todos sejam noite. muito bem-vindos, bem-vindas a Boa noite, essa Sol. live. Boa noite. Oi, Lili, boa Olá, noite, Sol. Vânia. Lali, boa noite. Boa noite, meninas. Muito feliz da gente poder, né, se encontrar novamente, né, nesse cenário aqui informativo, né, construtivo, para que as pessoas realmente se conectem ao melhor que vem por aí de 2022 e se preparem de alguma forma para encarar esses novos desafios e novas oportunidades evolutivas, né? Porque nós estamos aqui com a nossa missão para evoluir. E hoje, num dia super importante, né? Hoje a gente tem o penúltimo portal do Sim. ano de 2021, encerrando aí nesse portal essa energia da lua cheia, um portal de conexão. Eu acredito que muitos aqui sentiram, né? A sutil energia, a vibração que estava aqui, está ainda no dia de hoje, né? Até porque nós estamos dentro do horário dos 21h21, nessa vibração, e que traz a iluminação, né? Esse portal ele vem muito para somar quem somos, né? E o que queremos daqui para frente. Então, com muito carinho aí, eu gostaria muito de abrir nossa live para falar de 2022 dentro de uma roupagem muito assim específica, né? A gente vai trazer as lâminas do tarô para conversar. E aí, falem um pouquinho de vocês, para quem está aqui. Vânia, você que entrou aqui primeiro, por Pois é, favor. já que eu entrei primeiro, eu falo primeiro. Boa noite a vocês, minhas queridas colegas, a todos que estão aqui na sala. Já dei uma olhadinha aí nas pessoas que estão entrando. Minha mãe e minha irmã estão presentes. Um beijo para vocês. Elas estão em outras cidades, em outros estados, enfim, matando a saudade. Obrigada a todos vocês que nos acompanham. Mais essa oportunidade de falarmos aí sobre esse tema tão gostoso, né? Final de ano chegando, as novidades do ano que vem. Eu sou Vânia Gitzel, tenho minha página Vânia Gitzel. Eu sou numeróloga, de formação eu sou advogada, atuo como mediadora judicial, mas sou apaixonada pela numerologia, hoje desenvolvo, atendo, enfim. E aí estão minhas colegas para falarem mais aí do currículo delas. Bem, já me apresentei. Vamos lá, Ali. Bom, boa noite a todos.
Eu sou Lia Alves, né? Tenho um site chamado Sintonize, trabalho com terapias holísticas, né? E agrego a numerologia também ao meu trabalho, né? Para compor aí a questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Também sou uma oraculista, né? Adoro trabalhar com as energias e, enfim, né? A gente está aí para tentar nos ajudar, né? A, a trabalhar melhor nesse ano que vem, né? Esse momento que está tão assim, próspero, né? E está todo mundo esperando esse 2022 acontecer, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, Li, por você estar com a gente aqui. E Sol, nossa Sol, maravilhosa. Boa noite, gente. Boa noite às minhas amigas, a você, Roberta, obrigado pelo convite. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Hoje mais um encontro maravilhoso. Eu sou Sol Garcia, tenho uma página Fênix, Numerologia Cabalística. Fênix porque a Fênix tem uma representatividade muito grande de renascimento, e eu acho que todos nós, através da numerologia, sou numerólogo, estudiosa da alma humana, e eu acho que a gente renasce todos os dias, né? Então, é o que meu trabalho me encanta, porque lido com pessoas, aprendo e dou uns pitacos de vez em quando para as pessoas que me procuram. E estou muito feliz de estar aqui. Vamos nessa caminhada para a gente aprender mais um pouco aqui juntos. Maravilha, Obrigada. maravilha. Obrigada eu, Vânia, Li, Sol. Vamos fazer dessa live algo complementar na vida das pessoas, que é essa nossa função, como a Sol bem colocou, né? É aquela que desenvolve, que é aquela que estuda, é aquela que se debruça, né, nos mistérios também da alma humana, né? Então, gente, vamos falar de 2022 sobre a ótica do tarô, né? O tarô é nosso amigo. Enquanto cabalistas, a gente utiliza muito no nosso trabalho a tarologia como pano de fundo para tudo aquilo que a gente faz, né? Para todos os estudos específicos que nós realizamos. E aí, aqui a 8 mãos, a gente vem trazer para vocês algumas tendências que o tarô, né, traz para a gente em relação a 2022. Então, a gente queria fazer um overview, né, pelas lâminas específicas do tarô. Então, quais são as mensagens que nós temos quando a gente olha 2022 dentro das lâminas do tarô? Então, a gente está falando dos arcanos maiores, e alguns a gente vai trazer também específicos dos arcanos menores, mas em especial nós vamos falar dos arcanos maiores, que são os arcanos que acompanham, né, a trajetória dos 22, na verdade, é uma trajetória, né, entre 22 movimentos, né, movimentos que trazem um contexto sagrado, e a gente vai trazer para vocês de que maneira esse contexto pode ser interpretado. Então, vamos começar aqui. Vânia, queria muito que você iniciasse a nossa conversa trazendo um panorama de algumas das lâminas bem específicas que nós temos ao olhar 2022. Pois é, então vamos começar falando objetivamente que a gente tem aí 3 números 2, né? Tem o 3, que multiplica o 2, que a gente chega né, 3 vezes 2, 6, aí a gente tem o ano pessoal 6, e a gente vai falar sobre ele, mas a gente tem aí 3 vezes repetido o número 2, então, e que são potencializados pelo número 0. Então a gente pode já pensar aí numa trindade, numa completude, nessa questão da realização desse triplo 2 aí que já emana, né? Então 3 vezes o 2, essa questão da energia do yin, da sabedoria, da compaixão, da empatia, a gente vai ter um ano aí com esse convite, né? Então são 3 vezes o chamado para essa compreensão aí das coisas.
E aí a gente vai entrar já, começar essa dança para chegar no 2022. Mas, sabe, a gente já começa a perceber que tem um chamado aí para as coisas do coração, para a voz que vem do coração, para essa questão da intuição, e o chamado ao autocuidado, à autoobservação, à autopercepção, mas em especial o autoconhecimento. E quando a gente fala desses números agora dentro de uma vibração universal 6, a gente chega aí para falar do arcano 20, o que traz o arcano 22, potencializado pelo 0? Aí a gente pensa em renovação, um chamado, um convite para uma transformação. A gente está aí no milênio, né? Entramos no 2000, estamos aí já há 21 anos nesse milênio, então a gente vai falar aí dessa transformação a que estamos sendo convidados. E a gente já conversou das outras lives, né, que ainda é um convite, a gente está sendo convidado amorosamente a fazer uma transformação. O arcano 20, ele fala do karma, né? Ou é o julgamento, ou é o karma, é a lâmina que já chama assim para aquele balanço da sua vida, olhar para uma renovação. Você precisa se transformar. Então, sabe, separar o joio do trigo, a questão já de uma boa percepção daquilo que não serve mais, do que realmente importa na sua vida, né? Uma conscientização maior de tudo aquilo que você plantou. Se chegou agora, o plantio está bom, tudo bem, não está bom, muda. Então, eu acho que é esse convite do arcano 20, que é do julgamento, para começar a nossa conversa, né? Então, a gente vai falar aí, quando a gente fala de convite às lições, as lições vêm. Então, se eu fiz um plantio bom, eu vou colher algo de bom, mas essa questão da transformação, dessa renovação é o chamado do arcano 20. E o milênio continua, né? Então a gente tem que entrar nessa engrenagem, dessa descoberta, dessa nossa engenharia, para ver o que serve e o que não serve, sabe? Para tentar fazer alguma coisa diferente. Então, o julgamento que ele nos chama a transformação, ele, inclusive em alguns tarôs ele é denominado o karma. Só que a gente pensa aí, a partir das nossas ações, doravante, daqui para frente, o que eu posso colher? Então, ter mais consciência, então acho que esse é um grande convite do ano de 2022, mais consciência para aquilo que seremos chamados, em especial no ano universal 6, do comprometimento, dos relacionamentos, da harmonização, buscarmos essa renovação interna, ou seja, por que não fazer uma reforma bem grande agora para que a gente possa evoluir aí junto com o que está sendo pedido. Vou pular para o arcano 22, porque a gente está fazendo uma pincelada, né, Roberto? A gente ainda vai falar de outras coisas. E ali... eu acho que até... Vânia, acho que até legal a gente trazer aqui, né, gente? Vou trazendo algumas lâminas aqui para vocês entenderem. Essa daqui é uma lâmina muito curiosa também, né? Porque ela tem aqui o chamado. A gente fala muito sobre esse chamado de quem nós somos, quem nós queremos ser, o que a gente... Né, a partir de agora, como você bem trouxe, a questão karmática. Então, a gente entra em 20, né, quando a gente fala 2022, a gente já entra dentro dessa polaridade, né, do que traz esse 2 na potência. Então, é saber o que nós queremos, o que está em cima, o que está embaixo, essa conexão, né, congruente de quem somos. Isso. E o 22, né, você vai falar sobre essa carta agora. Isso, a gente tem vários tarôs que demonstram o louco, às vezes está em outras posições, mas eu adoro quando ele está justamente nessa posição, porque ele já traz essa questão um pouco mais mental, da renovação, do novo, aquela pessoa que já vivenciou algumas coisas e ela agora está mais desprendida. Então o chamado será para um despreendimento maior, aquele olhar... aquela atitude um pouco mais de criança, mas não infantil. É um chamado para uma atitude mais madura para as coisas, um olhar mais maduro para os relacionamentos, mais maduro para as próprias questões, e a questão principalmente dos nossos sentimentos. Como é um ano de triplo 3, a intuição ela fala muito mais forte. Então parece que estamos sempre sendo convidados agora a fazer as coisas, mas de acordo com aquele chamado interno. Todos estão sentindo de alguma forma, particularmente no meu entorno eu percebo isso, então as pessoas estão sendo convidadas a perceberem mais aquilo que vai dentro do seu coração. Então como é que tudo isso, esse olhar mais
mais amoroso, mais compassivo, vai a partir daquilo que a gente traz dentro de nós. Então, o louco, ele parece o louco, mas não é. As questões mentais, as questões dos nossos pensamentos, porque os pensamentos geram sentimentos, né? Então, como é que vão ficar esses pensamentos? Se a gente tiver mais controle disso, talvez consigamos passar aí por um 2022 de uma forma mais tranquila, mais desapegada, que eu acho que o convite será esse também, Roberta, de mais desapego. Ai, eu concordo plenamente. Meninas, se vocês quiserem complementar a fala da Vânia, eu acho que é uma fala rica, né, de entender como é que a gente caminha, né? O louco, ele traz muito caminho, e como é que a gente consegue se manifestar nesse caminho, né, a partir dessa conexão com o que eu quero, né, o que eu realmente desejo, como você bem trouxe, e aquilo que dentro de mim ressoa. Então ele vai pedir um alinhamento. Então eu quero ir para lá, mas eu tenho que olhar mesmo se esse caminho, né, ele está aqui congruente àquilo que eu penso, né, aquilo que eu sinto, aquilo que eu realmente me disponho a fazer. Liz, você quer complementar sobre o louco? Eu vejo o louco, né, como alguém, uma pessoa que está sempre iniciando, né? Ou reiniciando, porque se a gente trabalhar o tarô por completo, só os arcanos maiores, a gente está falando sobre a jornada de um herói, né? Que quando chega lá na carta do mundo, seria a última carta, né? Que encontra sucesso, sua realização, ele reinicia um novo caminho, né? Então, a gente sempre vai ter desejos, a gente sempre vai ter ambição, né? A gente sempre vai querer conquistar algo, né? E o que a gente precisa estar atento é que as questões, né, internas, elas sempre vivem em transformação, em mudança. E aí a gente precisa estar acompanhando isso, né? E aí eu coloco a minha atenção aí para o número 2, né? Bem como a Vânia falou, e aparece aí 3 vezes. E a gente tem o quê? A Papisa, né? Que é uma mulher forte, né? Uma mulher que busca pelo conhecimento, é um conhecimento não raso, mas um conhecimento profundo, um conhecimento interno, um conhecimento de si mesmo. Então, esse louco, ele vem realmente com essa maturidade, né? Porque é conhecer a si mesmo e aí, sabendo quem eu sou, aí sim eu trilho um caminho mais seguro, um caminho mais assertivo, né? Um caminho mais promissor, né? Me respeitando acima de tudo, né? Então, acho que é bem interessante quem vai entrar em 2000, né? Nós que vamos entrar em 2022, a gente precisa estar ciente realmente do que somos, né? Quem somos e o que queremos, para poder caminhar como louco, né? Como louco, olhando para todos os lados, né? Porque a gente não pode esquecer que o louco, ele caminha, né? De uma maneira muito híbrida até, né? Dentro do caminhar dele, porque ele vai para todos os lados, né? E é interessante, Lícia, você falar sobre o conhecimento. Então, a Papisa, ela traz, dentro dessa tríade do 2, né, ela vai trazer o conhecimento para todos nós. Então, nós vamos transbordar em conhecimento e transbordar em sensibilidade, porque é esse um das mensagens que a Papisa traz dentro da sua riqueza. E principalmente a abertura para o campo da educação. Então todos nós vamos ser impelidos, né, em talvez devorar aqueles livros, ou aqueles cursos, ou aquelas, enfim, conexões com algumas pessoas tão especiais que a gente vai poder praticar, né, aqueles ensinamentos dentro desse ano, dessa trajetória, né. Sol quer complementar sobre essas duas cartas? E mais o que a Ali falou? Eu queria, então, falar um pouquinho mais da Papisa, né, ou da alta sacerdotisa, segundo o Totti, ele chama de alta sacerdotisa, que ela é uma energia feminina ligada à lua, então fala muito dos nossos sentimentos, né? E que nós
precisamos realmente ouvir essa nossa voz interior, porque se a gente não ouvir a nossa voz interior e a nossa intuição, a gente não tem aquela garra de seguir caminhos assertivos, porque a gente ouve muito ruído social. Então, ela é uma carta da sabedoria, dos segredos, mas esses segredos não são delas, são os nossos, né? São aqueles segredos que a gente coloca debaixo do tapete e fala, não quero nem falar sobre isso, mas, na verdade, esse ano nós somos vamos ser muitas vezes confrontados com essas situações. E o que nos reserva ainda ela diz o seguinte, que não é que ela vai desvendar tudo para nós, né? Mas nós vamos chegar a situações que nós vamos ser obrigados a limpar, né? Algumas situações, nos envolver com situações para serem resolvidas, e tudo isso fala do nosso interior. E eu acho muito interessante, porque essa carta ela tem a ver com a letra Gimel do alfabeto hebraico. Alfabeto hebraico. Do alfabeto hebraico. Me fugiu do alfabeto hebraico, desculpa. Então, engraçado que ele fala, essa letra, ela fala muito da caridade. E uma das nossas transformações é em relação ao nosso orgulho, porque ele fala, né, faça caridade sem alarde, como camelo, porque a Gimel, traduzida no nosso idioma, quer dizer o camelo, e aí eu fiquei, por que camelo, né? Porque camelo diz que quando ele vai atravessar o deserto, ele toma 100 litros de água, para ele poder atravessar o deserto. E parte dessa água vai para os pés, ou para as patas, né? E aí diz que quando ele caminha, ninguém ouve. Ele chega perto das pessoas, ele caminha, anda, e ninguém ouve os passos dele. Então, nesse momento, nós temos que caminhar feito camelo quando for na hora de fazer uma caridade. E a gente sabe que a primeira caridade é a nós mesmos, né? Então, essa limpeza, esse desvendar desses mistérios, né? Porque essa energia feminina que dá essa carta de gestação, porque ela fala da gestação, não é só a gestação, né, de um filho, é a gestação de outras situações, outras visões que a gente tem que ter, porque várias cartas que a gente estuda aqui, elas estão falando muito disso, da nossa transformação e de a gente fazer uma limpeza por dentro, para que a gente possa oferecer e caminhar, né, caminhar na vida de uma forma mais limpa, mais correta, mas também. Nunca esquecer, mais livre, porque a gente tem que olhar para nós, para as nossas vontades, parar de seguir, que a gente fala boiada, sabe? Vamos parar de seguir a boiada e vamos criar nosso próprio rebanho interior, para que a gente possa, sim, nos transformar e poder dar esse quinhão que esse ano 6 está pedindo tanto, que é o amor, a caridade, sim, mas de uma forma completa, de uma forma limpa, de uma forma amorosa, realmente fraterna, né? Então, eu acho que todo mundo já falou, ou que tinha que falar da carta do ano, porque ela fala de que esse ano nós vamos ter muitas oportunidades, mas se a gente ouvir a voz do nosso coração e a nossa voz interior, para a gente não se preocupar, porque a vida vai nos caminhar para pessoas certas e para a hora certa. Estaremos no lugar certo. Então,
a confiabilidade, a fé, né, nessa Sim, ou só transformação. pegando uma fala sua, essa coisa de você caminhar, né, que a gente está sendo chamado a caminhar sempre, é eterna essa caminhada, mas de uma forma lidando com o imponderável, né, lidando com as mudanças. Esse ano já foi um ano de muita mudança, no 5 todos sentiram também, e o ano que vem essa jornada continua, mas lidar com esse imponderável, essa coisa que a gente não consegue segurar, em especial em se tratando de um ano universal 6, onde seremos chamados a cuidar talvez de familiares, ou das relações, ou dessas questões tanto internas quanto dos relacionamentos, desse comprometimento, a gente muitas vezes não sabe o que vai acontecer, né? Aliás, a vida é assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer exatamente, mas A isso. vida, né, ela traz para a gente Exato. momentos Agora, o louco, inusitados. essa carta do louco, ela mostra bem isso, né? Essa questão do saber lidar com o novo, com o inusitado, com o imponderável. Isso E é o que eu muito acho bom. interessante também, pegando aqui o gancho então da carta, né, do julgamento, muito cuidado esse ano com as palavras, né? A gente tem Especialmente. que ter retidão, né, no julgar as pessoas, porque a gente também será julgado, Isso. né? Então, o julgamento diz muito isso. Por isso, a papisa nos mostra, né, que o conhecimento, né, conhecer primeiro, para depois julgar o outro, ou julgar a si mesmo, né? Muitas vezes a gente se julga, né, por conta de achismos, né, por conta de terceiros, né, e acaba se auto-sabotando por conta disso. Então, é conhecer mesmo, em profundidade, né, para que a gente tenha, então, aí, retidão e certeza do que vai ser falado, né? Então, nesse primeiro momento, acredito que vai ter muito isso, né? Esse jogo de palavras, né? Para depois aí a gente, então, poder caminhar durante o ano com mais leveza, né? E mais acertos. Eu acho bem E interessante. também acho que para completar essa conexão com 2022, acho que a paciência, né, gente? Isso é muito requisitado de todos nós, né? Muita paciência e, como você bem trouxe, Li, a sabedoria. Então, eu apenas posso falar de mim, mas eu tenho que, de alguma forma, entender o outro pela ótica do outro. Então, o altruísmo, a empatia, a inclusão, a Papisa traz muito isso, né? Essa amplitude, né? De você olhar com profundidade, né, para a vida, não só por apenas uma página de um livro. Vamos abrir esse livro, vamos devorar esse livro, vamos conhecer na sua profundidade. Então, gente, Inclusive, não querendo te interromper, já te interrompendo, a carta, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, do Tote. sim. Você veja que ela traz as mãos assim, estendidas para cima, né? Como que dizendo, e aqui aos pés dela tem a materialidade. Ela dá muito valor à materialidade, mas ela deve existir um equilíbrio entre essas duas forças, porque a materialidade é necessária, mas a convivência, a descoberta de tudo aquilo que nos amarra, ela tem que ser feita esse ano, porque para que a gente se realmente transforme, não só nas palavras, mas nas atitudes também, né? Essa é a grande sabedoria dela. Exatamente, acho muito legal você trazer esse olhar. E continuando, gente, eu acho que uma coisa importante que nós queremos que vocês ampliem a lente, que foi uma das discussões prévias dessa live, foi que a gente, quando olha o ano e aí a gente pega esse percurso de 12 meses, é claro que a gente não vai entrar, porque aí a gente ficaria em mais de 10 lives falando sobre especificamente cada mês do ano pela ótica de um tarô, né? Pela ótica do que vem de mensagem, quais são essas revelações. Mas se a gente olha a partir de janeiro, né, e pega bem o primeiro dia do ano, eu sempre falo, vocês estão acompanhando algumas das lives, a gente já trouxe, né, alguns spoilers, que a gente vai abrir 1/1 de 2022 dentro da energia da justiça.
Então, como bem as meninas colocaram, a gente tem um triplo 2, uma tríade 2. Então, se vocês somarem 20 e 22, vai sair um 6. E a gente vai falar também essa provocação do 6, né? Em termos passionais, afetivos. Nós vamos ser levados mesmo a viver as nossas entranhas amorosas, a conhecer o outro como ele é. E a entender, né, sentimentos de posse e, ao mesmo tempo, um trabalho do desapego, né, dentro de um ano que pede uma elevação global. Isso a gente sabe que o 22, ele é um mestre, e ele traz em si, como um próprio louco, a questão do caminho, né, esse caminho ser livre, mas esse caminho ser, de alguma forma, coletivo, né, não só eu comigo na jornada, mas eu com o outro. E aí, quando a gente olha abrindo esse ano pela Carta da Justiça, é a carta do merecimento. Então, as primeiras indagações, o que é que eu mereço? O que é que eu vou receber? E o que é, né, a partir de um olhar mais assim profundo, quais foram as minhas contribuições até aqui? O que é que eu fiz na minha jornada até aqui? E aí faz né, esse link com o louco, que é esse olhar também para dentro. Porque muitos de nós seremos também olhados por um campo sutil, que aí entra o julgamento, que vai trabalhar essa instância aqui. O que é que eu mereço? E o que é que eu venho, de que maneira eu venho me desenvolvendo para esse merecimento. Então é um ano, pessoal, que a gente sabe que é um ano de eleição, né? É um ano que o Brasil está numa grande expectativa de mudanças. E nós, enquanto né, moradores desse lindo planeta e moradores também do Brasil, né? Por que não falar em Brasil? A gente vai passar aqui momentos de bastante atenção. Então, nós seremos convidados a olhar qualquer assunto com muita verdade, porque a justiça, não só pela justiça, mas ela traz a verdade, ela traz a balança das coisas. E a gente olhar, como a Li bem trouxe, a questão da comunicação e saber que tipo de comunicação nós estamos recebendo. E se essa comunicação faz sentido, né? Porque uma vez que a gente recebe, a gente também tem que ter um crivo, a gente tem que fluir nessa comunicação com verdade. Então, o julgamento aqui, junto com a justiça, estarão presentes em todas as nossas ações. Nós teremos que ser éticos, nós teremos que trabalhar exatamente dentro da nossa verdade. Vocês querem colaborar aqui com alguma contribuição? Por favor. Li? Eu acho que você bem falou, né? A justiça é o momento da gente reavaliar mesmo as nossas atitudes, né? A nossa posição diante a assuntos, né? A informações, o que é verdade para a gente, né? Às vezes não é a verdade para o outro. E se a gente analisar qualquer coisa, né? Qualquer objeto diante de vários ângulos, a gente vai encontrar diversas verdades, né? Não existe uma única. Mas aquilo que é verdade para você, que faz você se sentir bem, né? Dormir lá com a cabecinha no travesseiro e estar com a consciência tranquila. Então, Sim. reavaliar, né? A sua passagem até agora por esse caminho, né? Buscando sempre o equilíbrio, né? Buscando ser justo não consigo mesmo, mas com o coletivo, né? Que aí depois, chegando mais à frente, a gente consegue, ali no ano da colheita, né? A gente consegue colher bons frutos. Maravilha. Sol, quer contribuir? Não, eu acho que tudo já foi muito bem explicado, porque eu acho que a gente, como a Vânia disse no começo, nós temos que ter responsabilidade. Nós sabemos que hoje nós temos as notícias boas, as notícias más, as notícias inventadas, as notícias verdadeiras, seja elas no campo pessoal ou no campo informativo, profissional, e nós temos que ter, sim, essa sensibilidade e buscar a verdade, porque é o ano da verdade. Então,
é os mistérios lá da nossa amiguinha. Mistérios que serão desvendados, serão aflorados, né? Serão ditos, as verdades que aparecerem. Então, a gente tem que saber a hora de se pronunciar e saber a hora de calar. Exatamente. Inclusive, a Milena coloca aqui, 2022, a Milena já fez bastante perguntas aqui, depois eu vou voltar, Mi. Será que você se vê da mesma forma que os outros lhe enxergam, né? Realmente, né? Nós seremos aqui impelidos também a olhar para dentro de si, se é a nossa verdade. Andar na rua vai ser assim, eu sou assim, a transparência. Até porque os 12 meses do ano serão regidos pela energia do 6, 20, 22. Então, é sobre isso, Sol, que nós vamos falar agora. Queria que você trouxesse as suas percepções a partir de qual arcano, né? Qual é esse arcano que nós estamos falando? Porque a soma dá um 6. Então, eu queria que você comentasse. Não, os 6 aqui, não sei se vocês vão ver aqui, eu vou mostrar a cartinha aqui do Tarot de Tote, né? Ele traz aqui duas pessoas, tá certinho, né, gente? Uhum. Né? E que fala dos amantes, né? É um tarô que as pessoas falam sempre do amor entre casais. Sempre quer saber se o namorado tá bom, se o namorado é fiel, se ninguém mais tal. Mas, universalmente falando do ano, eu vou seguir aqui o que eu peguei, gente, para que eu vou explicando aqui. Os amantes, ele fala dos opostos e do intercâmbio. Então, eu vou falar em relação a nós, cada um de nós. Os opostos, nós sabemos que nós somos duais. Nós temos luz e sombra dentro de nós. Isso já começa daí a nossa dualidade, né? E intercâmbio, esse intercâmbio que a gente vem conversando desse ano 6, é que a gente vai precisar aprender a conviver, sabe? Porque muitas vezes a nossa troca, ela tem que vir munida da paciência, que foi comentada aqui, da fala bem falada, bem dirigida, do olhar, o olhar mais amigo, mais caridoso, independente de ser uma pessoa que a gente tenha diferenças, porque esse intercâmbio também, ele fala de aspectos que nós temos de diferenças, e a gente vai ter que aprender a unificar determinados aspectos nos relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E não vai ter robozinho, eu igual a Ali, igual a Vânia, igual a Roberta, tudo robozinho, andando tudo do mesmo jeito. A vida não é assim, nós estamos em momentos diferentes, pensamos diferentes, temos opiniões diferentes, e essa unificação, ela vai ter que vir de dentro de nós. Não adianta, a gente não pode, né? Eu falo por mim porque muitas vezes, eu sou uma pessoa impaciente. É um trabalho ainda interno que eu tenho que fazer. Então, eu estou lendo muito sobre isso e eu sei que eu tenho que trabalhar essa parte. E todos nós temos que ter essa consciência. Qual é o meu quinhão, né? É como foi falado com o 8 do dia 1º aí, de 2000, o que eu fiz com essa minha parte? Eu já estou sabendo disso. O que eu fiz com isso? Estou melhor do que eu fui? Ou posso até o final do ano melhorar um pouquinho? Vou fazer um trabalho efetivo? Porque esse é o 6, o nosso trabalho efetivo da transformação. Então, ele tem aspectos gerais. Ele fala, assim, da união, do amor, de transações, né? De decisões tomadas, todos esses arcanos eu achei assim espetacular, porque eles estão batendo na mesma tecla. Tomem decisões pelo coração.
sabe? Então é amor, superação das diferenças. Essa carta fala isso, sabe? Aceite as pessoas como são. A gente vive falando, você não precisa conviver com ninguém, mas basta você não criticar, que já está fazendo bastante coisa, né? Reunir detalhes. Olha que interessante que essa carta fala no TOT. Reunir detalhes, né? Quanta superficialidade, quantas palavras ditas pela superficialidade. A gente não vai no fundo da alma da outra pessoa, mesmo porque não é possível, nem na nossa alma a gente vai fundo, sabe? A gente passa um espanadorzinho e limpa pela superfície, né? E tem um monte de teia de aranha aí, né? Então ele fala também da vida profissional, eu vou mencionar isso aqui, porque nós estamos, né, regidos pelos 6, ele fala que quando a gente trabalha com amor e alegria, independente de onde nós estamos. Porque muitas vezes nós falamos, eu não gosto do que eu faço. Ou eu estou trabalhando, eu não gosto, estou trabalhando só pelo dinheiro, porque eu preciso. É claro, todo mundo precisa do dinheiro. Mas nós precisamos, mesmo não estando no lugar que a gente gosta, colocar amor naquilo que a gente faz. Por quê? Porque aquilo é um caminho. Certo. Você está no lugar que deveria estar, é um caminho que você vai aprender bastante coisa, né? Reconhecer a relação entre as pessoas, entre as coisas, olhar com mais cuidado e com mais carinho, né? E é um número, para quem... é um número, olha, eu falando da numerologia... É uma número carta... também, só. Tudo é número. Que fala do relacionamento, do amor, né? E quando ele fala de relacionamento, ele fala com parceiros, parceiras que te completam. Entrem com o coração. Não faça experiências com as pessoas. Isso não é válido nem com você, nem com as pessoas, né? Nós sabemos que tem muitos tipos de relacionamento hoje, a gente não vai entrar nesse quesito, mas que a gente... se cuide nesse quesito, sabe? Nessa coisa de se relacionar. Quando se fala com amor, de amor, a gente tem que caminhar junto, a gente tem que ter respeito por nós e pelos outros, né? Nós estamos lidando com sentimentos, com pessoas. Então, aí entra aquele velho conhecido quando se fala do arcano 6, que são as escolhas. Como é que você está escolhendo viver e conviver, né? Superficialmente, profundamente, você está realmente a fim de uma relação, seja ela profissional, seja ela afetiva, familiar, como é que tudo isso vai ser cobrado de nós esse ano? Nós vamos ter que olhar o jeito de amar. Exatamente. De amar o outro. Como é que eu amo as pessoas? Não é só o bem-estar, sabe, um amigo, uma amiga, né, um vizinho, um conhecido. Como é que eu me dirijo a essa pessoa? É como é que eu amo. Então, eu vou ter que me analisar, olhar dentro de mim, né, todos nós, e ver como é que eu transmito isso. Esse é o arcano 6, né? E ele fala assim, da superação das resistências. Nós somos resistentes para mostrar os nossos sentimentos. Então não tem mais lugar para isso, né? Nós não precisamos agredir, mas também não precisamos estar sob a tutela de relações que fazem com que nos agridam. Entendem? Então é uma coisa assim que nós vamos ter que superar resistências para mostrar o que a gente sente, né? E para ter um resultado favorável à nossa evolução. Porque o amor é uma coisa muito séria, muito digna, né? Então, essa parte a gente tem que prestar bastante atenção,
de como vamos lidar com os sentimentos, com os nossos relacionamentos. Isso é o que fala a carta dos amantes do tarô. Legal. Né? Eu estou procurando aqui... uma coisa que eu queria falar. Tá? Ele fala também que essa transformação... Por isso que eu estava procurando aqui, que eu perdi no texto, gente, desculpa. Que essa transformação é uma luta interna. É uma luta muito grande, porque não é fácil a gente mudar, não é fácil a gente ser diferente, não é fácil a gente se transformar, mesmo sendo para melhor. Então, na Cabala, a letra dos amantes é o Zain, que quer dizer espada, luta. Então, é um espírito que luta para se trabalhar dentro de uma matéria e dentro de concepções que a gente formou dentro de si mesmo. Então, eu achei muito bonita esse complemento que ele dá com essa letra hebraica. Maravilha. Era isso que eu queria falar dos amantes. Li, você quer complementar? Vânia? Deixa ele falar. A Sol já falou bastante sobre a né? A única questão é responsabilidade sobre a sua escolha, né? Não culpe o outro pela escolha que fez. Né? Então, exatamente. Ficar chorando, né? Então, de novo, né? A Papisa trabalhando lá o conhecimento, se aprofundando para escolher consciência, né? O consciente. Não, maravilha. Eu também queria Pode falar. É o seguinte, se a gente tem o chamado aí do 22, que é o louco, mas ele é um 4, né? Então, aquilo que não tiver, a gente não encontrar fundamento, não tiver base, não vai se sustentar. E como bem a Sol falou, e agora a Ali já fez uma finalização aí, também tem aquela questão, eu acho que a gente tem que ir 100% nas questões onde estamos. Como bem falou a Sol, ninguém está no lugar errado, estamos sempre no lugar certo, basta você... Aquela pergunta, eu já dei o meu melhor, eu já fiz 100%, eu já esgotei todas as possibilidades, eu estudei essa situação, o conhecimento, estamos sendo chamados ao conhecimento, mas não é um conhecimento lá fora, é um conhecimento interno. Então, eu estou num trabalho, vamos dar um exemplo, então eu já dei 100% da minha força aqui, da minha disposição, da minha vontade, do meu engajamento, eu já procurei saber dos outros como é que eu estou funcionando, eu já me comuniquei, porque o número 2 ele fala dessa comunicação, dessa parceria, eu já expus como eu me sinto, como é que eu estou, já busquei me aprimorar, dei os meus 100%, busquei 100% dessa situação e não encontrei, tempo de mudar. Então o louco ele fala dessa estrada nova que se abre, então eu acho que tudo vai ter esse chamado nos relacionamentos, sejam questões pessoais, nas nossas percepções também. Tenho que mudar, eu tenho que ampliar minha mente, meus conhecimentos, eu tenho que ir para frente. Então, tudo vai ter que ser chamado para aquele exato lugar onde a pessoa está. Maravilha. Então, pessoal, a Sol bem trouxe o tarô do Tote, eu estou trazendo os enamorados, para quem conhece também é a carta que rege o ano, né? Assim como os amantes. E aí é interessante dizer, nós estamos sempre falando de grupos. Então, há um convite específico aqui para a gente olhar para os grupos aos quais nós pertencemos. Então, sejam grupos familiares, né, da nossa família, começar no nosso núcleo familiar, a comunidade que a gente pertence, as nossas tribos, a gente já falou um pouco sobre isso nas outras lives, mas é olhando sobre uma ótica da escolha. Então, desde o começo, nessa live mesmo a gente falou o que é que a gente quer ser, né? É esse convite. Esse ano vem trabalhar muito esse... É bem por aí, porque o que é que nós queremos ser humano, nós queremos nos tornar a partir desse olhar específico das escolhas. Então, nós estamos agora finalizando esse ano, pessoal, e a gente já percebeu que a energia, né, Natal, Ano Novo, a gente
vai estar em comunhão, vai estar em conexão, mas olha só, o ano novo ele vem numa lua minguante, que vai trabalhar o quê? Um olhar para dentro. Já começa, né? Então, já começa a semana que vem, todos nós vamos estar mais o quê? Introspectivos, reflexivos, sensíveis, porque a gente vai estar olhando realmente para uma avaliação daquilo que a gente quer a partir de agora, não porque o ano que vem vai ser muito melhor, mas porque nós estamos sendo convidados a sermos seres humanos melhores. Então, quando a gente olha aqui a conexão com essa carta, a gente entende que há uma mensagem da escolha. Aonde é que eu quero estar? Com quem eu quero estar? De que maneira eu quero estar? Como eu quero me conectar com a minha responsabilidade? Quais são os fardos que eu realmente quero levar daqui para frente? Né? Será que são pesados? Será que não são? Então, esse nível de conexão vai ser pedido desse ano. Então, é olhar realmente com muito amor para todos nós e para nossa família, porque vai ser muito, gente, nós já estamos sentindo, né? Que está aí o ano chegando, esse fluxo energético do ano, e a gente tendo que sair correndo para resolver um monte de coisas, né? Daquelas pessoas que nós amamos. Sim. E mesmo aquelas que a gente tem um pouco de desavença, serão ali os nossos desafios provenientes, né, dentro desse ano, com essa roupagem 6. E mais, me arrisco a dizer, tá? Aqui é o seguinte, é um convite à harmonia. Relacionamento que entrar em desarmonia para 2022, talvez não se mantenha. E por quê, né? Li, quer falar um pouco do arcano 15? Sol? Vamos falar da complementariedade desse arcano? Vamos falar, né? Quem fala ali? Quer começar? Isso, ou eu começo? Pode ser. Começa, Sol. Pode começar, Sol. Quanta gentileza, elas já estão sendo bastante harmoniosas, tá vendo, Roberta? Já estão trabalhando. Já estamos na vibe na fala, no convívio, muito bem, exatamente, meninas. Porque a gente... Exatamente, que a gente tem que ser delicada, gente. O arcano 6 é feminino também, né? Ele trabalha a energia feminina. Então, nós temos que ser fala doce. Então, o 15, ele é conhecido como diabo, né? E eu digo que ele não é tão feio quanto parece, né? Aqui eu vou mostrar a casinha dele, você vê umas correntes aqui, ó, tá dando para ver aqui, né, a corrente, muito bem, né, a gente costuma, para ilustrar isso, a gente costuma, eu não sei nem se passa mais, mas durante muito tempo, né, bom, eu vi, a gente tem aquela história que a gente tem dois diabinhos, né, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Então, eu vejo esse arcano, que ele vem aqui para... Ele traz, você vê como os arcanos, eles estão tudo numa sequência espetacular, né? Porque ele traz o quê? Acabamos de falar de escolhas. Temos correntes aqui, nesse arcano, na figura dele, na simbologia dele, que são as correntes que a gente insiste em ficar amarrados, né? São os nossos desejos que estão acima da nossa evolução, do nosso entendimento. A gente já falou aqui da materialidade, o quanto é importante, mas muitas vezes nós ficamos cegos pelo outro, ficamos cegos pelas necessidades do outro, porque nós temos que fazer o nosso, nós temos que construir. O diabo fala assim da nossa construção, mas ele fala para limpar o nosso porão. E o nosso porão não é o porão de casa, é o porão dessa casa espiritual que a gente traz. Porque a gente... Claro que desde que a gente nasce, nós temos muitas influências, né? Influências sociais, influências da família, tudo, a gente carrega isso. Mas chegado o momento, como a gente vem falando já há várias lives,
da nossa maturidade de consciência e espiritual. A gente não pode mais ser Maria vai com as outras, nem síndrome de Gabriela. A gente tem que começar a pegar nós pelas mãos e dizer o que quer, o que você vai fazer. Você quer só as baladas, só o fica-fica, só, né, a coisa boa da vida, e o que mais que tem isso? Porque esse arcano, ele fala muito da materialidade, ele tem uma força muito grande e positiva também, porque nós podemos ter uma força tanto para nos derrubar, como para nos levantar. Então, nós podemos sim construir coisa boa com essa força da materialidade. É uma força da natureza, ele é impulsivo. Muitas vezes nós precisamos sim da impulsividade para progredir. Nós precisamos, né, para enfrentar desafios. Isso ele ajuda muito, mas se nós formos nos envolver só com as coisas externas, só com aquela coisa física, só com o que tem de bom e do melhor, e não tomarmos a responsabilidade que o Seis pede, a sabedoria da sacerdotisa, né? Essa coisa que a gente tem que olhar para o espiritual agora. Porque ele tem que ganhar o campo, ele está muito distante da materialidade. Nós estamos sempre buscando falar em equilíbrio, né? E nós, se formos ver aí, nós estamos nessa época de transição, ainda a gente vê muito comportamento do século passado, né? Do meu jeito, tem que ser assim, se não for, não é. Mas esse momento de transição é uma acomodação, sem dúvida nenhuma, e nós vamos ter que ter a paciência do 2, sim, o olhar amoroso do 6 para aceitar tudo isso, né? Nós temos que caminhar olhando de uma forma mais atraente, mais bonita, mais compassiva nesse mundo. Mas isso tem que começar aqui, gente. É como a gente falou, gente, não adianta botar paninho quente mais. É uma coisa que a gente tem que ver. Lide com suas sombras. Nós temos sombras, nós somos duais, nós temos luz e temos sombra. Muitas vezes nós damos mais valor às nossas sombras. E esquece a nossa luz, ela está lá piscando no outdoor, fala, vem cá, vem, vem, vem. E a gente fica ali na escuridão, porque a gente gosta de reclamar, a gente gosta de falar da vida, das notícias, de não sei o quê. Então, nós temos que olhar esse lado sombra, não termos medo dele, todos nós temos lado sombra. Nós temos que iluminar esse lado sombra. E isso, esse arcano que se chama o diabo, ele é o diabo, porque ele é o diabo mesmo, ele é danado. Ele fala, aí vem a escolha, qual é o caminho? Você vai ficar com essa sombra, com esse seu porão cheio de poeira, ou você vai entrar na luz? Sabe, essas correntes significam exatamente isso. Você está aqui, só depende de você tirar essa corrente, tá? Então, isso aí. E na Cabala, ela é representada pela letra Ain, que quer dizer olho, né? Os olhos como janela da alma. E ele diz o seguinte, ninguém se engane, você pode esconder muitas coisas na sua alma, mas seus olhos te entregam. Então, para a gente, quando a gente transforma a alma, nós transformamos também o nosso olhar diante das coisas. Então, eu fiquei apaixonada pelo Diabo 15, eu acho que ele é ótimo, né? Nós temos que enfrentar as nossas sombras. Sem dúvidas, sem dúvidas. Li, completa, complementa aí. Só pensando, né, nessa questão do 6, né, onde a gente tem o poder das escolhas, então
nesse ano, muitas dúvidas surgirão, né? E aí vem a questão do diabo, né? Que é aquela, é o teste, né? Que a gente vai estar passando diversos testes, Sim. né? Com diversas provações, para saber se a gente está escolhendo, né, o certo, o que é o correto para a gente. Então, muitas tentações vão existir, né? É por isso que a gente precisa da força, e aí daqui a pouquinho acho que a gente vai falar do Arcano 24, né? Que traz essa força, né, para que a gente possa se proteger aí dessas tentações, né? Então, de novo, a gente precisa de muita luz para poder escolher, né, para que a gente possa evoluir, né? Porque se a gente olhar nas questões do universo, o cosmos, a gente precisaria hoje estar muito mais evoluído, né? A gente está numa terceira dimensão. Com certeza. A gente está vivendo numa terceira dimensão ainda, e segundo os estudos e pesquisas, a gente teria que já estar aí numa quinta dimensão. Tá? Então, o nosso espírito, né, está buscando esse salto quântico, né? E esse ano, 2020, desde esse período, né, de vírus e tudo mais, as coisas estão acontecendo, embora um pouco desalinhado, parece que a gente está sozinho, mas as coisas estão acontecendo e rápido, viu? E rápido. E rápido, bem rápido. E rápido. A gente precisa quebrar as resistências, nós né, ficamos... inclusive. Porque muitas vezes a gente procrastina, a gente não quer... não vou me envolver com isso, e não, vai me dar muito trabalho. Quem continuar assim, vai vir coisa assim, vai ser chamado mais pesado, né? O 8, a justiça aí que começa o ano, ele é danado, ele é um cobrador, né? Ele é. Então a gente tem que ter essa... Ele cobra. E aquela questão, como a Li falou agora, eu acho que a gente já tá, esse chamado já está demorado mesmo. A gente já tinha que sair já de cumprir os 10 mandamentos. Isso daí é básico. Não roubar, não matar, não trair. Gente, isso daí é lição de casa, aquela coisa, é lição da família, né? Então, eu acho que já estaríamos já bem longe, não fossem as nossas tentações. E veja bem, saímos aí de um ano 5, viemos aí de um 2020... todo mundo enclausurado, então agora parece que ficou tudo aprisionado. Essa questão da fala aí que a Sol trouxe do diabo, né, do ceifador, mas do diabo, mas no sentido do terreno escorregadio, né? Então todo mundo agora está sendo chamado, as pessoas querem cada vez mais se distrair, gente, não é possível. A gente ouve falar em carnaval, em festas, a gente sabe que as pessoas têm toda uma outra questão aí, mas o que a gente tem para comemorar no momento, né? A gente ainda tem que ter calma, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Não, as pessoas estão aí com os sentidos à flor da pele, e esse chamado desse terreno escorregadio está sendo alto. A gente tem, como a Roberta falou, a gente tem eleição esse ano, a gente tem Copa, né, meninas? Copa e outra pandemia aí batendo a nossa porta. Essas questões, então assim, tudo junto e misturado, tudo à flor da pele, e esse terreno escorregadio é onde está a nossa lição. Exatamente. A nossa transformação. E temos que lembrar, e eu quero deixar essa mensagem para todos que estão nos ouvindo, gente, consciência, vírus, não conhece fronteiras. A gente pode ser barrada no baile lá no aeroporto, aonde vocês forem, mas o vírus não. Ele é silencioso. Essa proposta ainda está no ar, né? Essa proposta está no ar. Ainda está no ar. Mas olha só, eu queria fazer um adendo aí Oi, Li, você quer falar alguma coisa? Não, fica a questão, né? O que ainda precisamos aprender? Exatamente. E assim, eu queria fazer uma conexão aqui, já que a gente falou da justiça, né, que é o arcano que abre o ano, e ainda nos complementares, Li, aí a gente entra para o 24,
Esse arcano aqui, ele traz também algumas mensagens importantes, como vocês bem colocaram. A questão do vírus, a gente está vivendo, né, num processo que a gente quer liberdade. Ninguém mais quer ficar em casa, a gente quer abraçar pessoas, a gente quer viver com pessoas, porque a gente está dentro de uma energia, entrando agora na energia dos enamorados. Então, essa energia vai ser muito forte, Está a gente no vai ar. querer receber pessoas em casa, a gente vai querer se conectar às pessoas, estar juntos, Relacionamentos, né? Se tá? E para quem não tem reconectar. relacionamento, vai vir, né? Vai vir, exatamente, porque o homem em sociedade, o homem desde a sua, né, de que se conhece por homem, ele precisa do outro para viver. E aqui vem uma mensagem importante que diz o seguinte: a gente precisa viver e não ser escravo do material. E aí Já tem uma começamos outra o ano, questão, exatamente. Já começamos o ano com esse né? chamado. Em que o ano abre as portas, dia 1º de janeiro, num convite do equilíbrio Exato. entre o material e o espiritual. E aqui Sempre, vem né? uma mensagem dizendo assim: seja livre, né? Se desassocie das suas crenças nesse momento. Elas, será que são importantes? Esses valores que você carrega, a Sol bem colocou, nossa formação, nosso alicerce base, esses valores que permeiam tua vida, eles estão sendo de fato olhados? Ou você está mergulhado, né, em valores que para você de fato não são mais importantes, porque você mudou frequência, você ascendeu de alguma forma na sua escala evolutiva. E esse cara aqui está dizendo: viva, mas não seja escravo do material. Então, é um ano, gente, que Exatamente. nós vamos trabalhar comportamentos e atitudes, né? Dinheiro é bom, todo mundo precisa. Eu falo muito que esse cara aqui também traz a conexão do ter e ser, né? Ele abre muito quem eu sou, né? E o que eu quero ter, né? E aí, se a gente for olhar aqui o ter e ser, o que a gente quer ter, o que é importante para a gente, né? De novo, a conexão com a carta do louco, o que é importante na jornada, né? Para onde eu vou, de que maneira eu vou. E aqui não tem vacilo. Se você não se colocar à disposição das experiências e de maneira positiva, você vai ter grandes enfrentamentos. Então, gente, olha bem, né? Quem está aí passando por movimentações familiares, quem está passando aí por situações de trabalho, né? Querendo surtar no trabalho, sair desesperado, querendo vida nova, cuidado, porque às vezes também essa vida nova vai ter um preço. Tudo tem um preço na vida. Então, é olhar como ali trouxe, com esse olhar da papisa, um olhar mais sábio, com profundidade, né? Para que você possa fazer escolhas mais, não só assertivas, né? Mas em conformidade com esses valores que você carrega, que são coisas que estão dentro de você e que muitas vezes estão adormecidos. E para complementar, gente, por que a gente trouxe o 15? Né, o arcano do diabo, porque o 15 ele é o 1 mais o 5. Então ele complementa, de alguma maneira, a conexão com esse 6, que é os enamorados. E ali, bem trouxe, aí a gente vai falar de um arcano menor, né, Li? Que é o 24. Isso. Eu peguei aqui a rainha de paus, né? Então, de novo, nós temos aí uma força feminina, né? Significa, no caso do naipe, né, de paus, significa trabalho, né? Então, nada vira fácil, né? Nada será fácil, se não tiver trabalho, se não tiver determinação, né? Se você não ir com vontade mesmo, é aquela coisa, né? Puxar a manga lá, né? Arregaçar as mangas e ir em frente e trabalhar, né? Trabalhar no sentido
desse que a gente já está falando, né? De bons relacionamentos, de boas escolhas, boas atitudes, né? De comportamentos que sejam condizentes com você, consigo mesmo, mas também com o coletivo, né? Então, esse feminino, né? Essa força feminina, ela vem para ajudar a você se proteger dessas tentações, né? Ela vai acontecer em segundo plano, né? A gente estava até conversando nos bastidores, né? É uma energia de segundo plano, mas está aí. Vai atuar ajudando nesse sentido, na busca, né, do que é verdade para si mesmo. Mas, lógico, né? Vai ser de muito trabalho. Essa busca não vai ser fácil. Você não vai dar aquele insight e achar a resposta como num passe de mágica, tá? De novo, eu trago a questão do se aprofundar, né? Aprofundar em si mesmo. Então, isso é bem interessante. E com o poder feminino também vem a força da nossa imaginação, da nossa criatividade, das nossas ideias, da fé em si mesmo, né? Da fé no seu próprio conhecimento, desde que ele seja profundo, não seja raso. Tá? Então, assim, é muita força, muita luz vai acontecer nesse plano, né? Nessa jornada desse ano, se você realmente quiser ressoar nessa energia 6, né? Trabalhar nessa mesma vibração, né? Então, não vai ser fácil, mas também não é impossível, né? Então, estamos aí Exatamente. da nossa rainha, rainha de É, paus. eu queria colocar até sobre a rainha, que é a questão da gente olhar para esses esforços, né? Para esses recursos, né? Que ela traz. Então, quais são os nossos recursos? Nós temos, então a gente fala dessa configuração do ano, como é que essa rainha vai se colocar nesse ano, de maneira a gente olhar com muita cautela, né? Todas as nossas movimentações durante o ano, né? Não é que a gente não vai se movimentar, gente. Com certeza sim, porque a gente já se movimentou tanto agora em 2021, tanta mudança, tanta coisa nova acontecendo, né? De N maneiras, né? Eu sempre falo que mesmo tendo uma mudança difícil, ela sempre vem para o nosso bem, para que a gente possa superar, né, aquele momento de dor, né, de transformação. Mas olha só, a gente vai entrar esse ano olhando para esses nossos recursos, porque é um ano que vai pedir também para que a gente seja cauteloso com os nossos esforços. Tudo que nós construímos até aqui, que a gente valorize, né? Todos esses arcanos que nós trouxemos, eles têm uma energia, né, gente? Olha, o 2, né? O próprio 8, o próprio 6 e o próprio 22, né, que a gente fala, eles são arcanos que trazem a energia feminina. E a energia feminina, ela traz a nutrição, ela traz a complementariedade, né? Eu não sou nada se você não existir, né? Você é uma extensão de mim. Esse 2 é muito importante a gente entender. Nós vamos ter que ser compassivos, como a própria Sol colocou. E para vocês que estão aqui com a gente nessa live, e quem quiser ainda compartilha a live com um aviãozinho aí para os contatos, a gente tem um presente, tá? A gente está terminando logo mais aí, mais alguns minutos, a gente vai terminar essa live e a gente tem um presente feito assim, na verdade, a 10 mãos, né? Acho que foi isso? Não, a 11, 12 mãos. A 12 mãos. Número bom. A 12 mãos. 6 numerólogas, né? A gente montou um material super rico aí para vocês, que vocês vão poder ter acesso, né? É um presentão que a gente fez para vocês entrarem 100% aí em 2022, tá bom? Fica aqui com a gente que a gente vai disponibilizar já já. E aí, pessoal, eu queria estar indo para finalmente aí nas nossas conexões, né? Imagina só, a gente entra o ano dentro de um arcano da justiça que traz como um senso comum, né? A ética, o olhar para os nossos verdadeiros valores, sermos congruentes, né? Eu sou aquilo, eu sempre falo, né?
que eu sou aquilo que eu falo, né? E eu faço aquilo que eu falo, né? Porque a gente tem que ter essa congruência. E esse arcano também traz esse caminhar. Vocês trouxeram bem a força do 20 e do 22, que são potências, né? O 20 na sua potência da compreensão, né? Do que nós estamos fazendo aqui. Né? Existe um chamado, e esse chamado já vem né? Desde dessa década em especial, nós já estamos sendo chamados para isso, para o autocuidado, para olhar para a nossa caminhada com segurança, para olhar para o outro como parte, né? Dessa extensão desse nosso eu, né? Eu não sou sozinho, eu preciso de você. A gente bem colocou o arcano 22 como esse grande andarilho, né? Mas um andarilho preocupado em si, mesmo na sua andança, ele é preocupado em contribuir com esse mundo, né? A gente está dentro de uma energia global 22, de um coletivo. Todas as nossas ações, pessoal, serão para esse coletivo, para impactar esse coletivo. E aí a gente vem, né, com os arcanos complementares. Então a gente sabe que dentro de uma tríade 2, né, a gente tem 3-2, eu falei também numa outra live que é uma raridade, são movimentos raros, né, que a gente tem. A gente tem a soma dos 6, que são os enamorados, e que aí traz todo esse conhecimento, né, do nosso amor, um amor verdadeiro, um amor genuíno, né? Tem que tomar cuidado com ciúmes, gente, porque vai ser um ano que a gente vai estar mais carente, vai estar alguma coisa, né? O 6 também é meio inseguro, né? Ele fica indeciso em cima do muro, muitas vezes, para tomar algumas decisões, mas é um ano de decisão. Olha que louco, né? Literalmente, é um ano da gente fazer decisões importantes, né? Consolidar mudanças do ano de 2021 e fazer importantes decisões. E aí, por fim, a gente tem os complementares, que é o 15 e o 24, que vão também, o 24 vai trazer a energia do 6 e o 15 também a energia do 6, mas com um olhar mais específico, o 15 pelo o viés também material e das nossas atitudes e dos nossos comportamentos, e o 24 também sobre esse aspecto, né, dos nossos recursos, dos nossos esforços, daquilo que a gente realmente quer plantar aqui, de fato, né, para semear, tudo que a gente semeou, o que a gente vai colher daqui para frente. E aí, quando a gente faz um fechamento do ano, para vocês entenderem, a gente vai pegar o dia 31/12, de 2022. E esse 31/12, ele traz a mensagem do ceifador. Na minha visão, tá? E aí eu falo muito sobre o que eu estudo, nós não vamos sair da mesma forma que nós entramos, definitivamente. Nós seremos convidados a um novo salto, né? A uma grande transformação. E essa transformação, mais do que essas mudanças que nós já tivemos em 2021, essa transformação é realmente para nos levar para um patamar consciencial maior, porque nós vamos estar em conexão com o ano 7, né? Nós vamos entrar a partir do ano de 2023 no ano 7. Então a gente vai trabalhar consciência. Querem complementar? Eu acho que, só assim para fechar, eu acho que a gente tem que assumir, né? Eu acho, mais uma vez, eu falo, a gente tem que assumir a responsabilidade de si mesmo, parar de transferir as responsabilidades para os outros, né? Culpas, ninguém tem das nossas mazelas, mesmo achando que tem, né? Porque foi ele, porque foi meu pai, porque é meu marido, porque é minha filha, porque é meu irmão, porque é não sei o quê. Como diz o arcano 15, são as correntes que nos prendem. E só nós podemos nos soltar dessas correntes, mudando o nosso olhar, né? Trazendo o nosso olhar mais, assim, mais assertivo para aquilo que a gente quer. Então, esse é um trabalho para esse ano,
Eu acho que o trabalho da nossa vida e transformação que a gente sempre está falando é contínuo. Eu falo que diariamente a gente muda, né? Essa conversa já provavelmente vai nos levar para outras reflexões para que a gente amanhã acorde diferente. Sim. Então, eu acho que é isso e a gente espera que a gente tenha passado alguma coisa boa para todos. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta especial, né, aqui pode colocar suas perguntas, tá? A gente ainda tem um tempinho para responder. Então, Li, você quer complementar sobre o arcano 13? Bom, o arcano 13 é o arcano da transformação, né? Essa transformação ela já está acontecendo, né? A gente está saindo de um ano 5 e mudança tá aí, né? Quem não mudou ainda tá na hora de rever aí seus próprios conceitos, né? E transformação, esse arcano também traz, significa ressignificar, né? Então, é mudança de pensamento, mudança de atitude, né? Eu acho que é um convite realmente esse ano 6 a transformar de uma maneira mais amorosa, né? Mais caridosa, né? Com um olhar para o outro, né? De tolerância e compreensão, né? E aí, como complementação, eu trabalho com um baralho Lenormand, o cigano. Eu vou falar das duas cartinhas aqui, que é o A20 e a 22, tá? A 20 é o jardim, que a gente fala dos relacionamentos também. Então, aquele momento, né, do plantio, é plantar uma boa semente para a gente lá na frente colher bons frutos, né? Então, é olhar para si e o que você está fazendo agora, né? Para que o seu futuro seja esse que você está pensando, né? Porque o que você pensa, né? Como você quer conquistar um futuro próspero, né? Se não olhar para o que você faz agora, aqui no presente, tá? Então, essa cartinha, ela trabalha muito isso e essa questão dos relacionamentos, das parcerias, das alianças, né? E o 22 são os caminhos, as escolhas, olha lá, né? Bate com tudo isso que a gente já falou, né? Então, o que eu faço aqui agora vai me dar a oportunidade de eu poder escolher lá na frente, né? Essas escolhas podem ser, né, de atingir bons resultados ou resultados negativos, né? Aí vai depender da atitude do agora. E só para os 6 aqui no baralho, no Lenormand, são as nuvens, né? Então, se há dúvida, se a coisa não está certa, a intuição não está, né? Não está ali falando, espera. Né? Nada como o tempo para ajudar a gente tomar a decisão correta, né? Então, o tempo, ele, às vezes a gente acha que atrapalha, na maioria das vezes, né? A gente acha que atrapalha porque a gente é bem ansioso, mas o tempo, ele também te livra de muitas coisas, né? Então, é isso. Vânia, você quer complementar alguma coisa? Não, acho que você já falou lindamente. Tudo. A única coisa que, assim, uma fala que você, né, a gente veio falando isso nas outras lives também ao longo desse ano, finalizando com uma carta dessa, do 13, é assim, o convite está aí, tic-tac, tic-tac, o relógio está passando, passa de ser convite para ser no final do ano, vamos intimá-los agora, em uma intimação. Então, convocação. Então, aí não tem jeito. Então, cuidar, é parceria, ano de parceria, ano do amor, ano da responsabilidade, ano do relacionamento. Então, adianta concorrer, adianta disputar, adianta ficar apegado. Tem que ter uma grande revisão. Essa é a grande verdade. Exatamente. E olha, para vocês que estão aqui conosco, a gente fez aí a 12 mãos, um lindo e-book para vocês que a partir de amanhã a gente vai vender. Então, quem quiser ter acesso, baixar, o download está disponível para vocês. É só acessar aqui em cima, tá? Entrar dentro, pode entrar no meu link se vocês quiserem, do Atmin Luz ou do
A Sol conseguiu colocar? Você subiu, Sol? Sim, da Da Fênix Numerologia ou da Li Alves, o teu tá Não, eu tenho que também, passar. Vânia? Quem quiser, pede que eu envio, assim, sem Ok, ainda estar no link. exato. Então, assim, pessoal, vocês podem fazer download até as 23 horas e 59 minutos hoje, tá? É um e-book com mais de Tá 130 lindo, páginas, tá gente. Tá lindo, tá demais esse completo, tá um tá e-book. trabalho lindo, tá lindo. maravilhoso. Gente, tem tudo, assim, tudo que a gente vem falando nas lives, as características, né, os aspectos do ano, tudo que a gente usou de pedras em especial, que a gente recomendou, banhos para Banhos, passagem do ano, é, as próprias essências, os óleos essenciais, Numerologia. tudo sobre numerologia, anos pessoais, né, Sol? Que a gente fez com muito amor, a gente fez uma curadoria super, super assim, dedicada para vocês poderem ter acesso a esse material e a partir de amanhã ele vai entrar para venda, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês vão poder entrar no link, né, na bio, mas somente até as vão ter que 23 e comprar, né? 59 de hoje. Então, isso, pode ir lá, Ney, lá, pode pegar o seu exemplar, entra aqui em cima, já baixa lá na bio, tá lá bem assim, que é o presente da live de hoje para vocês. E a gente super agradece todos que estiveram aqui, Sim, né? A gente sabe que vai ser um ano maravilhoso. A gente tem que pensar positivo, com né? certeza. Porque o 6 ele é positivo, ele é Sim, Amoroso, ele é um espiritual, ele é enamorado. positivo. conexão. E se a gente Sim, caminhar com amor, com carinho, vai com ser um ano elegância, né, muito Sol? bom, porque é muito bom Isso amar e mesmo. ser amado. Exatamente. Então, assim, é, eu acho que a gente tem muitos ganhos, né, em 2022. A gente veio até aqui, caminhando até aqui, gente, e uma das falas que vocês trouxeram, que, por um lado, mais um viés espiritualista, né, se nós chegamos até aqui, nós vamos cruzar esse portal, né, esse portal, esse portão. Não sei, mas de alguma forma nós vamos cruzar, né? E se nós formos cruzar, nós vamos ter que ter responsabilidades, porque a nós, de alguma forma, foi confiado, né? Uma responsabilidade para a gente lidar com essas questões que o planeta, né, vivencia. Então, saibamos usar, né, esse voto de confiança com muita sabedoria, com muita verdade, com muita paciência, com muita profundidade, com muita, né, com visão ampla do que é a vida, né? É isso aí, É meninas. isso Então aí. estamos terminando. Desejo que a Então todos fiquem bem, agradecemos a agradecemos a todos todos, sim. vocês. Obrigada a todos. Isso. Querem falar considerações finais? Alguma coisa? Posso falar rapidinho? Eu quero... Não, só Prontos. queria agradecer a oportunidade, agradecer a todo esse pessoal que esteve conosco até agora. Pode ir aí vai lá na nossa bio, na minha Fênix, lá da Li, da Rô, do Atma, né? A Li é Li Li também, né, Alves. Li? Li Alves, vai na Vânia Gitzel, e a gente até às 11h59 estamos aí, Disponibilizando, assim, né? presenteando a nós e a vocês um grande trabalho feito com muito Isso. amor e carinho, tá bom? Quero agradecer a todos por estarem conosco, né, até esse horário. E gratidão, né? Gratidão a este ano, a gente está terminando, né? Então, gratidão por tudo que aconteceu, por nós estarmos aqui, né? Sim. E gratidão por novos projetos também, né? Por novas ideias. E sempre pensar realmente positivo, né? E essa mudança de atitude, mudança de pensamento, sempre em prol do bem maior, que com certeza a lei da atração, que é uma lei universal, né? Ela vai atrair, né? Quem emana, né, o bem também atrai o bem. Então, é isso. Exatamente.
É isso também, Maravilha. meninas. Obrigada. Gente, Obrigada a vocês. Então Obrigada a tá. todos que estiveram com a gente até agora. E a gente não pode parar é de sonhar. Tem uma frase do Ariano Suassuna que diz assim: o sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica quietado, fica acomodado. A gente não pode parar é de sonhar. Então, eu desejo um feliz final de 2021, ano de 2022 para vocês com muito amor, com muito olhar carinhoso, com mais compassividade, com mais paciência, que a gente com certeza vai terminar o ano aí que vem muito melhor do que a gente começou. Obrigada a todos vocês. Roberta, com obrigada. certeza. Eu que agradeço, meninas, esse trabalho que nós tivemos aí, né, de quase um mês, né, fazendo a curadoria, montando as lives. Eu me despeço, assim, com muito amor mesmo no coração, porque foi uma parceria incrível de tantas outras que virão. E agradeço imensamente quem esteve conosco, quem pôde olhar as lives, quem não conseguiu ver, olha, tem lá no Atma, né? Porque todos foram praticamente aqui, depois as meninas vão estar migrando para o Instagram delas, mas assim, quem quiser, está disponível no Atma, todas as lives que a gente fez, com exceção da primeira, que nós tivemos problemas técnicos, mas as demais estão, né, disponíveis para vocês. Então, gente, quem não pegou o presente, pega o presente lá. E quem for assistir essa live já tiver passado, né, esse momento presente aí nosso, pode adquirir, tá, o nosso e-book. Por qual valor que ficou ali? 19,70, foi isso? Isso. Isso. É um valor simbólico, gente, é um valor mais para vocês terem acesso a esse conhecimento, né? Então, quem não puder, quem tiver que comprar, é só acessar o link na bio, a partir de amanhã já pode adquirir por R$19,70. É só um presente, gente. Ó, Beijo, feliz obrigada. ano Felicidades a novo. todos. Nós estamos na reta do final Beijo, gente. do Natal, Obrigada, comunhão, obrigada. né? Hoje eu venho aqui de vermelho para falar do Natal e vamos aproveitar, né? E fazer pazes, Isso, sempre. tá? Com a vida. Meninas, Beijo no obrigada. coração, Tchau, meninas. tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau.